Salve, salve aí, família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias do dia, né? Martim Benítez vai ficar tranquilo aí no Vasco porque, segundo seu empresário, o Vasco não deve absolutamente nada ao Independente. E é notícia falsa o que disse lá os portais argentinos, hein? Vamos falar disso também, vamos falar aqui da situação aí de 12 jogadores que podem deixar o Vasco no final de dezembro. Vamos falar aí também da partida do Vasco de amanhã contra o Santos, onde que você vai poder assistir. E também vamos falar de um jogador revelado no Vasco que está no futebol europeu, que pode ser vendido e o Vasco lucrar uma boa grana. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se aí, muito fácil. Se você é novo no canal, se inscreve aí, é de graça. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, sempre estou postando fotos da minha coleção de camisas de time. Bom, pessoal, amanhã o Vasco irá enfrentar o Santos na Vila Belmiro às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, que tropeçou na última rodada frente ao Fluminense no Clássico Carioca, perdeu por 2-1, jogando um péssimo futebol. Precisa melhorar e muito a sua performance no jogo de amanhã se quiser sair vitorioso com os 3 pontos aí, trazer os 3 pontos para São Januário, né? Partida fora de casa, um jogo duríssimo, mas que historicamente não tem tanta vantagem assim quando enfrenta o Santos em São Paulo. A última vitória foi em 2017, com aquele gol do Evander que ele chutou lá de longe, né? E também teve um gol de falta do Nenê na Vila Belmiro. Mas o Vasco sempre tem problemas para vencer o Santos em São Paulo. E dessa vez não vai ser diferente, né? O Vasco que vai tentar aí buscar mais uma vitória fora de casa, que venceu o Ceará até o momento e tenta aí se manter lá no G4. Esse jogo vai ter transmissão aí da Rede Globo e também do Premier Clubes. Muito importante pontuar fora de casa, né, pessoal? A gente sabe que Campeonato Brasileiro é necessário pontuar em todas as rodadas para aí sim você tentar sonhar com coisa grande na temporada, né? Você tem que conseguir manter aquele padrão lá do início do campeonato, né? Sem oscilar muito e tentando pontuar sempre. Como eu disse, um ponto conquistado lá na Vila Belmiro, na minha opinião, é muito interessante, já que o Santos, na minha opinião, é favorito para enfrentar o Vasco lá jogando em seus domínios. Mas vamos confiar no trabalho do Ramon e o Vasco também vai ter os desfalques, né? Muito por isso, o Santos tem uma boa vantagem aí para tentar sair vencedor dessa partida e o Vasco tem que mostrar o contrário, né, pessoal? A gente sabe que o elenco do Vasco é limitado, mas a gente confia no trabalho e no esquema que o Ramon Menezes vai montar para essa partida e que não coloque o Martim Benítez jogando na ponta direita, né? Porque senão vai perder a grande qualidade do time ali no meio campo, deixando ele lá esquecido na ponta, né? E deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser a partida de amanhã contra o Santos. Na minha opinião, mesmo o Santos sendo favorito, eu acho que o Vasco vai vencer por 1-0, hein, pessoal? Tomara que dê esse placar aí, o Vasco consiga vencer e voltar ali à segunda colocação do Campeonato Brasileiro e torcendo por um tropeço do São Paulo, né? Infelizmente a liderança não tem como o Vasco retomar, já que o Inter está a 5 pontos já do nosso time. Pessoal, a situação do Martim Benítez parece que já está resolvida. Segundo aí o próprio empresário do atleta, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele disse que não tem nenhum tipo de problema do Vasco com o Independente. O Vasco já pagou o que tinha que ter pago, não tem nenhuma dívida referente aí a um empréstimo do Martim Benítez e o jogador vai seguir no Vasco até o final do seu contrato, que termina no final de dezembro, né? E o Vasco tenta aí buscar estender esse contrato até fevereiro, mas como a gente trouxe ontem, o time argentino faz jogo duro para liberar o atleta por mais 2 meses para ceder aí o empréstimo dele e deseja o seu retorno assim que acabar o empréstimo dele junto ao Vasco em dezembro. O Vasco, se quiser ficar em definitivo, vai ter que comprar 60% aí do passe do jogador, que é avaliado em 4 milhões de dólares. O Vasco vai ter que desembolsar essa boa grana para contratar em definitivo o Martim Benítez, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores jogadores do elenco aí do nosso time titular. O jogador faz total diferença nas partidas e eu tenho certeza que ele ainda pode mostrar muito mais com a camisa do Vasco. E infelizmente o Vasco vai precisar desembolsar essa boa grana para ele ficar em definitivo. Eu acho bem difícil que o Vasco vai ter essa grana aí para comprar o Martim Benítez e vamos ter que aguardar até dezembro, ver se realmente o Vasco vai ter essa grana para bancar a permanência do Martim Benítez em definitivo, porque é o sonho de todos nós torcedores do Vasco, né, pessoal? O Martim Benítez, o pouco que ele fez com a camisa do Vasco, a gente já viu que ele é um jogador diferenciado e com certeza tem muito a ajudar o Vasco
nessa temporada. Com certeza o Vasco ainda tem competições importantes e vale todo o esforço aí do Martim Benítez para tentar, quem sabe, permanecer no Vasco, se ele quiser realmente permanecer no nosso clube, que segundo o jogador, ele está feliz, precisava sair do Independente, ir para um novo centro, né, buscar novos ares, e com certeza ele está muito feliz jogando no Vasco e aqui no futebol brasileiro, como disse o próprio jogador, e ele vai ajudar muito o Vasco na Copa do Brasil, aí na Sul-Americana, ele que já foi campeão da Sul-Americana, né, tem experiência nessa competição e com certeza pode ajudar muito o Vasco, e tem também o Campeonato Brasileiro, que infelizmente o Martim Benítez pode dar adeus aí meio que no final e deixar o Vasco aí na mão, né, pessoal? Vai ser bem complicado se o Vasco perder esse jogador nas rodadas finais aí do Brasileirão. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que o Vasco tem condições de comprar em definitivo o Martim Benítez. Bom, e a gente falando aqui do Martim Benítez, que é um jogador que pode deixar o Vasco no final do ano, outros jogadores vivem também esse impasse, né, que podem deixar o nosso clube em dezembro também. Além do Martim Benítez, mais 12 jogadores podem deixar o Vasco aí em dezembro, né? Os contratos desses atletas se encerram lá no final do ano e são eles, o zagueiro Breno e Marcelo Alves, né? O Marcelo Alves é aquele que veio do Madureira, os laterais Cláudio Vinck, Ramon, que está lesionado até hoje, né, pessoal? Não volta, bem difícil a situação do Ramon, ele não volta tão cedo. Também tem o Alexandre, lateral da base, e o Rafael França, lateral direito também da base. No meio campo aí tem o Felipe Bastos, que está sendo titular e muito importante para o time do Ramon Menezes, né, pessoal? E com certeza o Vasco deve tentar renovar o contrato do Felipe Bastos. Tem o Bruno Concedei, que voltou para o Vasco, né? Ele estava emprestado ao CRB. Não sei se isso é verdade, mas teriam vazado informações que o Ramon pediu a volta desse jogador, mas o Vasco parece que não vai utilizar ele e deverá fazer um novo empréstimo. Outro jogador que tem um contrato se encerrando em dezembro é o Guilherme Costa, né? Um jogador que foi revelado aí também no nosso clube. Viveu sempre com lesões e nunca foi o jogador que se esperava dele na base e também aí na seleção de base do Brasil. Os atacantes Ribamar, Guilherme Paredes, que chegou agora, né, por empréstimo do Tajeres, vive uma situação bem parecida com a do Martim Benítez, só que o Vasco tem que desembolsar mais ainda para a permanência do Guilherme Paredes, mais de 4 milhões, 4 milhões e 500, se eu não me engano, de dólares. Para a permanência do Guilherme Paredes, eu acho bem difícil que esse jogador vai permanecer no Vasco a partir de dezembro. Também aí tem o Igor Catatal, que chegou por empréstimo do Madureira. Esses jogadores todos podem deixar o Vasco aí já em dezembro e dando adeus aí antes do término do Campeonato Brasileiro. Eu acho pouco provável que o Vasco vai renovar o contrato de todos esses atletas aí. Eu chuto que somente o Felipe Bastos vai permanecer no time do Vasco, de todos esses jogadores aí. Deixa aí nos comentários se você acha que seria válido aproveitar algum desses jogadores e se você acha que o Vasco vai comprar aí o Guilherme Paredes e também o Martim Benítez, né, que são jogadores caríssimos aí para os cofres do Vasco. Bom, pessoal, tem um jogador que foi revelado no Vasco, eu acho que poucos se lembram dele, o volante Danilo. O jogador está atualmente jogando no Nice da França, foi revelado pelo Vasco em 2014. Na época o jogador, quando subiu para os profissionais, já estava vendido para o Braga. Na época ele foi vendido pelo Roberto Dinamite, né? Ele era o presidente do Vasco quando o jogador subiu para os profissionais. Atualmente, como eu disse, ele está jogando futebol francês, vem despertando interesse de clubes da Itália e também da Espanha. O jogador, inclusive, já teve passagens aí pelo futebol espanhol jogando com a camisa do Valência. Ele pode retornar à Espanha ou talvez aí ir jogar na Fiorentina ou no Napoli. O que isso tem a ver com o Vasco? Tem tudo a ver com o Vasco. O Vasco ainda detém 1,45% dos direitos do jogador. Se ele for vendido, o Vasco vai, além de arrecadar aquela grana de seu clube formador do atleta, assim como foi com o Alan, e também pode vender esse percentual aí que o nosso clube detém do atleta. E com certeza o Vasco vai lucrar uma boa grana, pelo menos aí uns 3 a 4 milhões o Vasco deve lucrar, talvez com essa negociação, se vender também o seu percentual e também a cláusula da FIFA de 2,5%. A gente torce por isso, e se entrar a grana do Alan, que foi vendido para o Everton, e também aí do Danilo, que caso seja vendido para outro clube na Europa, o Vasco lucra aí quase aproximadamente 10 milhões de reais sem vender nenhum jogador do elenco atual.
pessoal, isso é muito interessante e a gente sempre tem que trazer esse tipo de notícia aqui pro torcedor, para ele ver o que pode entrar de grana no Vasco, para ele ficar ciente da grana que tá entrando aí no nosso clube. E com certeza será um dinheiro muito bem-vindo que vai servir pro Vasco pagar os salários dos funcionários. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado. E comenta aí embaixo o que você acha das notícias de hoje. E também fala sobre o resultado de amanhã, né? Se você confia na vitória do Vascão frente ao Santos. É isso aí, meus amigos. Saudações vascaínas a todos e tamo junto.